Olá, tudo bem? Tudo jóia com você? Aqui é o professor Augusto Manzano. Eu acabei de mostrar para vocês 6 vídeos sobre a linguagem Logo, focando o tema sobre a geometria da tartaruga. Eu gostaria de dizer para você que está vendo que a linguagem Logo não se resume a ficar fazendo desenhos baseados em formas geométricas. Eu posso trabalhar com ela de outras maneiras. Tanto que dentro do site do MIT, Massachusetts Institute of Technology, existem materiais que ampliam este conhecimento. Eu vou mostrar daqui a pouco 3 livros que são distribuídos dentro deste local, onde você tem diversas operações, diversas instruções para trabalhar com a linguagem Logo. E você vai ver que o tema Geometria da Tartaruga é apenas um capítulo de um dos 3 livros. Eu vou passar para vocês em seguida alguns exercícios para fixação. Mas antes disso eu gostaria de dizer alguns detalhes a respeito da linguagem que talvez não tenha ficado claro nos 6 vídeos anteriores. A menor figura geométrica que nós temos é uma figura que tem 3 lados, ou seja, um triângulo. A maior figura geométrica, e aí particularmente falando para o ambiente Logo, que eu posso desenhar, é a circunferência. Entre um triângulo e uma circunferência, eu tenho uma quantidade de lados. Por exemplo, se eu estiver trabalhando a circunferência com o desvio para a direita de 1 grau, vamos lembrar que para a direita ou para a esquerda trabalha com graus, então o valor que eu posso usar aqui vai de 1 a 360, eu consigo então desenhar figuras geométricas com 3 deslocamentos de graduação aqui. Eu consigo gerar um triângulo. Para eu fazer uma circunferência, eu uso para a direita 1, por exemplo, para a frente 1. Então eu vou dar 360 passos, desviando cada passo a 1 grau. E eu também posso fazer de outras maneiras, mas essa aqui é a forma mais tradicional. Então eu posso trabalhar aqui de 1 a 360 graus, lembrando que se eu quero fazer um triângulo, eu vou usar 3 lados. Para fazer um triângulo equilátero, basta que eu pegue 360, que é a quantidade máxima de lados que eu quero trabalhar, e divida por 3. 360 dividido por 3 é igual a 120. Então, se eu escrever para a frente 50, para a direita 120, e repetir isto aqui por 3 vezes, eu consigo a imagem de um triângulo. E esse mesmo princípio eu uso para um quadrado. Por exemplo, 360 dividido por 4 igual a 90. Então, se eu quero desenhar a circunferência é 360 dividido por 360 igual a 1. Então, eu tenho aqui o 1 para a direita ou para a esquerda para desenhar a circunferência. Não sei se ficou claro nos 6 vídeos anteriores essa percepção para desenhar as figuras geométricas. Então essa aqui é uma pequena dica, porque os exercícios que eu vou apresentar na sequência necessitam algumas dessas questões, ok? Então vamos lá para o computador, que eu vou apresentar os exercícios. Antes eu vou mostrar os livros do MIT que tem esse material, que você pode ampliar o seu conhecimento, não só na geometria da tartaruga, como em outros elementos, outros detalhes, outras funcionalidades que a linguagem Logo oferece. É uma linguagem extremamente poderosa. Mas antes de irmos para os exercícios, eu quero conceituar ainda um pequeno detalhe. Se você já conhece um pouco de programação ou não, mas se você conhece programação, talvez você esteja estranhando um pouco a estrutura da linguagem Logo. Então vamos conceituá-la dentro de um plano. Você conhece paradigmas de programação, pelo menos o termo paradigmas de programação. A palavra paradigmas representa o mesmo que modelo, ou modelos. São modelos que eu vou seguir para fazer uma operação. Existem alguns paradigmas, eu vou citar 2. Nós temos o paradigma imperativo, que é o mais tradicional, e nós temos um outro paradigma chamado declarativo. Só vou falar desses 2, porque existem outros.
O imperativo ele abre em dois segmentos, o segmento estruturado e o segmento orientado a objeto ou a objetos. O paradigma declarativo ele abre em dois segmentos, o segmento funcional e o segmento lógico. Então são dois universos um pouco diferentes na hora de eu pensar a programação. Aqui eu penso no como fazer. Então aqui eu vou como fazer, vou detalhar passo a passo. E aqui eu penso no que fazer, apenas na ação. A parte do que fazer, quem trata é a própria linguagem. Aqui é o programador e aqui é a linguagem. Aqui o programador trabalha 90%, a linguagem 10%. Aqui o programador trabalha 10% e a linguagem 90%. É um princípio diferente. A diferença disso, algumas pessoas vão falar paradigma estruturado, paradigma orientado a objeto, e isso pode dar a entender que existe o paradigma estruturado, orientado a objeto e imperativo. Não são três. É um paradigma chamado imperativo, estruturado, imperativo orientado a objetos. Temos mais dois aqui, declarativo funcional, declarativo lógico. A linguagem Logo não é imperativa, ela é declarativa. A linguagem Logo ela está inserida muito mais no braço do paradigma declarativo lógico do que no declarativo funcional, apesar dela também trabalhar com a parte funcional. Então ela está dentro desse segmento, que é uma linguagem voltada, eu acho que ficou um pouco claro desde o primeiro vídeo, voltado mais para a parte de aplicações de inteligência artificial, ou melhor dizendo, inteligência computacional. É uma linguagem voltada para esse segmento. Logo é baseado em Lisp, e Lisp é uma linguagem que, além de dar suporte ao paradigma lógico, também dá suporte ao paradigma funcional. Mas, ao funcional, ela dá um suporte menor, ela dá suporte maior a esse outro paradigma. Então, você que viu aqui a linguagem Logo, teve um momento aí de experimentar o que é escrever programas da forma declarativa, num sentido lógico. Então agora eu vou apresentar o material que está disponível no site do Might e vou também apresentar os exercícios. Então, vamos lá. Há pouco comentei que a linguagem Logo vai muito além da geometria da tartaruga. No nosso curso eu foquei a geometria da tartaruga, mas existem outras possibilidades que a linguagem Logo proporciona. Então eu gostaria de mostrar um material diferenciado sobre a linguagem. Vou acessar aqui o site do professor Brian Harvey. O professor Brian Harvey é uma das autoridades em linguagem Logo. Aqui nesse site do professor nós temos algumas informações, alguns projetos em que ele trabalha. Um deles aqui é um complemento para a linguagem Scratch. E eu quero chamar a atenção aqui um pouquinho embaixo nesses 3 livros. São livros do professor, esses livros estão à venda na Amazon em várias lojas, mas o professor os distribui gratuitamente para uso apenas pessoal. Então existem 3 volumes desses livros sobre a linguagem Logo. Eu vou acessar aqui o 3º livro, que eu quero mostrar para vocês que esse livro de linguagem Logo, ele fala, por exemplo, de teoria de autômatos. Esse é o volume 3. Matemática discreta, algoritmos e estruturas de dados, projeto de linguagem de programação, implementação de projeto de linguagem de programação e inteligência artificial. Isso no volume 3. No volume 2, o livro fala sobre arquivos de dados, alguns exemplos aqui aplicando arquivos, o jogo aqui, o Solitaire, que é a paciência. Ele mostra aqui um exemplo de compilador e interpretador BASIC escrito em Logo, casamento de padrões, propriedades de listas, um exemplo aqui chamado Doutor. Aborda ainda iterações, controles de estruturas, extensibilidade, criptografia e mais alguns detalhes. Se olharmos agora o volume 1, temos no volume 1 a exploração inicial do ambiente, procedimentos, variáveis, predicados, funções de funções, o jogo tic-tac-toe, que é o jogo da velha,
introdução à recursão, práticas com recursão, extensão da recursão, e aí nós temos um capítulo chamado Geometria da Tartaruga. Então veja que a linguagem Logo vai muito mais além do que os desenhos que foram mostrados neste curso para você. Eu vou abrir aqui o capítulo e vamos fazer uma rápida passagem no capítulo, só vendo o que ele apresenta, ou seja, 3 volumes de um livro sobre linguagem Logo, e apenas um capítulo fala da geometria da tartaruga, que infelizmente é o foco em que a maior parte das pessoas se direcionam. Vejamos aqui então, aqui o comando para frente, forward, para frente. Aqui ele faz alguns comentários sobre alguns recursos adicionais. Mostra ainda o plano de trabalho da linguagem, do ambiente que ele divulga aqui no livro. Fala aqui das posições, mostra aqui a imagem de um rostinho estilizado. Mostra outros efeitos. Um efeito a partir de um triângulo, fazia aqui uma composição com 20 repetições, isso aqui, ó, repita 20 uma imagem, e a imagem aqui desenhada. Mostra mais alguns detalhes. Veja que o capítulo não é muito longo, o capítulo é básico, porque o livro fala muito mais da linguagem Logo do que da geometria da tartaruga. O nosso curso focou mais na geometria da tartaruga. Isso aqui eu quero mostrar apenas que a linguagem Logo vai muito mais além do que esses detalhes que foram apresentados neste curso. Muito bem, então vamos aos exercícios que serão propostos para serem corrigidos nas próximas aulas. Nesses exercícios, vamos apresentar aqui o primeiro exercício, que é o desenvolvimento desta flor com 4 pétalas. Preste bem atenção na imagem. Imagine como esta imagem pode ser desenvolvida dentro do ambiente Logo que você usa e mãos à obra. Para facilitar o seu trabalho, observe na sequência uma dica para o desenvolvimento desta imagem. Trabalhe com para frente com 1.5, 1,5 e para a direita 1. Na sequência, vejamos então o segundo exercício, que é a apresentação destes 3 triângulos intercalados. Para a realização destes triângulos, considere um movimento para frente com 100 e um movimento para frente com 70. 100 para a linha maior, 70 para a linha menor, utilizando-se como ângulo de posicionamento o valor 120 para a direita. Vejamos então o terceiro exercício. Neste exercício vamos criar um triângulo formado a partir de 3 meias circunferências. Para a realização deste exercício, considere para frente 1,5 e para a direita 1. E vamos ver então o quarto exercício. Neste quarto exercício será desenvolvida uma flor com 9 pétalas. Para a realização dessa flor, a dica é trabalhar com para frente 1,5, para a direita 1 e depois para a direita com 100. Procure realizar os 4 exercícios e evite olhar a resposta, tente fazê-los de forma autônoma. Depois você usa a correção para saber se você realmente conseguiu ou não e descobrir onde você cometeu eventualmente algum erro se não conseguiu fazer a imagem.